Deus quer homens de valor, homens de coragem, amor e compaixão, que tenham lealdade, homens de oração. Boa noite, meu querido amigo, meu querido irmão, graça e paz da parte do nosso Deus seja sobre você e sobre todos os seus amados, seus familiares, em nome de Jesus. Que bênção nós podemos estar aqui mais uma vez neste vídeo dos Homens do Caminho da comunidade Ramo Novo, a Igreja Sem Paredes. Louvo a Deus por este tempo, louvo a Deus pela oportunidade de poder estar todas as segundas-feiras entrando com a mensagem do Senhor na sua casa ou onde você estiver, mas entrando no seu coração para transmitir a palavra do Senhor e a vontade de Deus sobre a sua vida. Estamos falando então, irmãos, amigos, sobre uma coisa muito importante na Bíblia, que é a armadura de Deus. Paulo escreve aos Efésios dizendo: tomai toda a armadura de Deus. Então nós já estamos na quarta segunda-feira, né, que nós estamos falando deste assunto, e hoje eu quero falar sobre dois itens extremamente importantes. E ele fala aqui no versículo 17 do capítulo 6 o seguinte: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, meus irmãos, no nosso pequeno estudo de hoje, eu quero então meditar com você já falando sobre estes dois itens. Nós já citamos, nós já falamos e já tomamos alguns desses itens da armadura, que são estes, né? Nós cingimos o nosso lombo com a verdade, né? Tomamos a verdade do Senhor para nos cingir. Já vestimos a couraça da justiça, já calçamos os nossos pés com a preparação do Evangelho da Paz e tomamos sobre nós o escudo da fé. Falta agora, então, estes dois importantes itens que vamos ver agora. O capacete da salvação. O apóstolo Paulo fez a seguinte exortação aos filipenses na sua carta a eles, no capítulo 2, versículo 12 e 13, da seguinte maneira: assim, pois, meus amados, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Meus irmãos, a salvação vem de Deus. Ela não é algo que nós produzimos, ela vem de Deus. Ela veio em Cristo Jesus, dada por Deus. E nós então devemos diligentemente desenvolver em nós mesmos, com temor e tremor, esta salvação dada a nós em Cristo. Compreendemos então que é nossa responsabilidade enchermos-nos da sua palavra. Veja então o que Paulo diz aos irmãos da igreja de Colossos, no seu capítulo 3, versículo 1. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Para começarmos então a falar sobre o capacete da salvação. Ele diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Então, meus irmãos, esse texto nos leva a pensar e refletir sempre que a nossa mente, ela é um verdadeiro campo de batalha. Somos todos os dias tentados por Satanás a deixar de lado tudo o que recebemos e aprendemos de Deus e fixar a nossa mente, os nossos pensamentos e a nossa esperança nesta terra. Por isso o apóstolo Paulo nos exorta que devemos então andar de tal forma que a palavra do Senhor esteja sempre ocupando a nossa mente. Quando ele diz buscai as coisas do alto e pensai nas coisas lá do alto. Jesus disse
no Evangelho o seguinte: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Também vemos nos Salmos, né, Davi disse, num dos Salmos, ele disse o seguinte, que o homem que ama a sua palavra e anda nos seus preceitos, ele é bem-aventurado. Isso você vai encontrar no Salmo 1. Bem-aventurado o varão, o homem, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. É constante. Pois bem, meus irmãos, diante desses textos tão poderosos, nós podemos então afirmar que este capacete da salvação, este item poderoso nesta armadura de Deus, nos protege a nossa mente, resguardando então os nossos pensamentos contra as investidas do inimigo. Pois por isso mesmo é que Deus nos dá esse respaldo. É por isso que Deus nos dá esse respaldo, como diz Paulo em sua carta aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 e 5. Ele diz, porque as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Perceba, meu querido amigo, meu querido irmão, que a nossa vida, a nossa mente, todo dia ela é povoada, o diabo tenta povoar a nossa mente com sugestões e coisas desta vida, coisas fúteis desta vida, para nós nos desviarmos o nosso pensamento, a nossa mente, a nossa concentração, o nosso foco de Deus. Paulo está nos ensinando, então, que a nossa vida está escondida já com o Senhor, que a nossa mente agora ela é de Cristo. Nós temos a mente de Cristo, isso foi nos dado pelo Senhor, pela fé, temos esta mente do Senhor em nossas vidas. E nós não podemos, então, desviar esse nosso foco daquilo que Deus tem para nós como a sua vontade. Por isso o Senhor, então, nos dá este capacete da salvação para nós colocarmos sobre a nossa mente, os nossos pensamentos, aquilo que é verdadeiramente dele. Por isso Paulo diz, pensai nas coisas que são lá do alto. Olhem para o alto, olhem para Jesus, olhem para o autor e o consumador da nossa fé. Vivam por ele, andem com ele, coloquem nas suas mentes todos os dias, como diz o salmista Davi, meditem nesta palavra dia e noite, para que você, então, seja guardado na sua mente, para que você esteja protegido das investidas de Satanás. Que coisa importante e preciosa para nós é esta palavra. Em último lugar, então, meus irmãos, e rapidamente falando sobre o último item desta armadura poderosa de Deus, ela é exatamente a Bíblia, a palavra de Deus, que ela é chamada de a espada do Espírito, a palavra de Deus. E veja bem, então, meus irmãos, o que é que a própria Bíblia diz sobre ela mesma. Vejamos. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículo 16 e 17, ele diz assim, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Veja então, meu querido amigo, irmão, que Paulo está dizendo que toda a Escritura, ela nunca foi escrita segundo o entendimento humano. Não foi algo aleatório que o homem, num dado momento de sua inspiração, escreveu e deixou ali alguma coisa para nós
guiarmos e que nós podemos cair em qualquer erro. Não. Diz, a própria Escritura diz de si mesmo que toda a Escritura é inspirada divinamente pelo Senhor, para que nós nos tornemos perfeitos e sejamos instruídos perfeitamente para toda boa obra. O apóstolo Pedro também escreveu na sua segunda carta, no capítulo 1, versículo 20 e 21, as seguintes palavras: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Veja só, vou ler novamente. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. A Bíblia, então, meu irmão, a Bíblia Sagrada, ela deve estar no coração de cada crente em Cristo Jesus. Nós devemos nos alimentar dela, como se nós estivéssemos comendo a palavra, nos alimentando diariamente dela, como nós nos alimentamos do arroz e feijão cotidiano, para que nós estejamos fortes, saudáveis, sadios, com todas as nossas defesas, assim como o nosso corpo precisa de alimento para nutrirmos-nos com todas e termos defesas contra o que vem de fora, nós também devemos ter o conhecimento da palavra e conhecê-la de maneira profunda, buscando sempre o conhecimento daquilo que o Senhor deixou para nós, para usarmos de forma adequada e eficaz. Eu quero fazer aqui deixar um exemplo para você que eu acho muito interessante. Observe então, por exemplo, meus irmãos, nas Olimpíadas, que nós temos aí a cada 4 anos, tivemos uma recente aí atrasada por causa da Covid, mas observe nas Olimpíadas como que se comportam, como os atletas de esgrima usam as suas espadas, como cada atleta de esgrima usa a sua espada. Primeiramente, eles buscam conhecer o seu próprio instrumento de luta, né? Eles buscam conhecer aquilo que eles vão usar para esta luta, para esta competição. Eles buscam conhecer a sua espada e depois eles treinam exaustivamente a fim de criarem habilidades com ela. Interessante isso. E depois, enfim, eles se lançam na confiança de que o seu conhecimento e a sua habilidade podem fazer para ganhar, para vencer o seu oponente, o seu adversário. É interessante pensar nisso porque há um conjunto todo de coisas que você observa numa luta de esgrima. Você vê a roupagem que ele usa, toda protegida, diferente daquela armadura do exército romano, com que Paulo fala aqui em Efésios, mas a esgrima ela tem toda aquela roupagem protetora, é lógico, tem muita tecnologia ali. Ele usa aquele capacete, né, aquela viseira para proteger da esgrima, da espada do seu oponente, mas ele, com a sua espada, ele tem ali o conhecimento dela, ele conhece bem aquilo que ele está usando, ele já treinou com aquilo, já usou várias vezes e ele tem confiança naquilo que ele aprendeu, naquilo que ele vivenciou para poder lutar e vencer o seu oponente. É muito interessante isso. Porém, no nosso caso, meu amigo, nós não estamos numa competição, nós estamos numa guerra. E numa guerra espiritual, onde nós não temos um adversário amigável, nós não temos um oponente que depois, quando termina a luta, quando um dos dois vencem, eles tiram aquela proteção, abaixam a sua espada e se cumprimentam. Nós estamos numa guerra contra um inimigo atroz e cruel, que deseja, como disse ali, como diz o Senhor no Evangelho, o nosso inimigo vem senão para
matar, roubar e nos destruir. Jesus disse, ele veio para poder matar, roubar e destruir. Eu, porém, vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Preste atenção nisso, querido. Você está numa batalha. Olhe então o que disse o profeta Oséias no seu capítulo 6, versículo 4. Ele diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, e visto que te esquecesses da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Quando Oséias escreve isso, ele está exortando uma nação, a nação de Israel, que deixou Deus de lado, que esqueceu todos os preceitos de Deus e não atentou-se para as leis do Senhor e foi entregue à sua própria sorte, para que os seus inimigos o destruíssem. E meus queridos amigos, meus queridos irmãos, Deus sempre tem um plano para a nossa vida, para que nós possamos retomar a nossa vida com Ele. Ele nunca nos deixa órfãos. Ele sempre quer nos corrigir para andarmos na sua presença. Mas quando nos falta conhecimento das Escrituras, nós somos destruídos, nós somos vencidos por Satanás, pelo nosso inimigo, e o Senhor nos exorta para que nós andemos na sua presença, conhecendo a sua palavra e vencendo toda a força do inimigo. Há muitas pessoas hoje, meu amado irmão, meu querido amigo, muitas pessoas que usam a Bíblia, as Sagradas Escrituras, como se fossem um amuleto. Colocam a Bíblia num aparador cheio de enfeites, colocam aquela toalhinha de crochê, colocam florzinhas e velas no lugar, naquele lugar, e ali chamam aquele lugar de um altar e deixam a Bíblia ali. E sequer têm a curiosidade de pegar aquela Bíblia e lê-la, mas tratam a palavra de Deus como se fossem um amuleto. E colocam-na num lugar onde todos da casa passam todos os dias. Passam em frente à Bíblia todos os dias, no seu vai e vem do dia a dia. Porém, ninguém toma a palavra do Senhor para lê-la e saber o que Deus tem para as suas vidas. Preferem, muitas vezes, ler horóscopo, preferem, então, buscar cartomantes, gente que lê as mãos, mas a Bíblia, a palavra de Deus, continua servindo apenas como se fosse um talismã. E eu quero dizer para você, meu querido, que as pessoas que tratam a Bíblia desse jeito, quero dizer para você e repetir para você o que eu sempre digo: essa Bíblia não lhe serve para nada. Se a pessoa tem tratado a sua Bíblia, se você tem tratado a sua Bíblia desta forma, ela não lhe serve para nada. Porém, se você tomar a palavra de Deus e começar a ler a palavra do Senhor e pedir para que o Senhor fale ao seu coração, ela sim aí terá a força de uma espada poderosa para você vencer todos os seus inimigos. Não trate a Bíblia como um talismã. Não trate a Bíblia como um amuleto. Ela não é isso, ela não foi designada para isso. Mas ela foi designada para entrar nos nossos corações e servir para nós, como realmente o apóstolo Paulo diz, ela é a espada do Espírito. Ela é a nossa maior arma para vencermos as nossas guerras. Volto a repetir então, meus irmãos, mas em outra versão, o texto de 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, que diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Quero frisar para você esta expressão, anulando nós. Veja que o poder que Deus nos dá pela sua palavra.
Nós é que anularemos todo sofisma, tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento de Deus, toda a altivez do diabo que se levanta contra nós. Somos nós que anularemos todas as artimanhas do diabo pelo poder da palavra de Deus. Concluímos então que Deus nos equipa e nos prepara para entrarmos nessa guerra já vitoriosos. Encerro aqui então, meus queridos, com esta última palavra do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 8, 31 a 33, que diz assim: Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Que diremos, pois, queridos amigos, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu dou glórias a Deus, porque Ele nos enche de poder para vencermos um inimigo vencido. E por mais que ele se levante e esperneie contra nós, ele sabe que é vencido. Ele sabe que já foi vencido por Jesus Cristo na cruz, pela sua morte e pela sua ressurreição. Agora nós é que precisamos saber que somos vitoriosos em Cristo Jesus, que não precisamos ter medo das forças do mal, que não precisamos temer as suas astúcias, as suas mentiras, mas sabemos que Deus nos guarda pela sua própria palavra. Fique firme nisso. Nós vamos ouvir então agora uma canção, uma música cantada por Cassiane, onde ela diz que o meu Deus é a minha força. Ouça esta música e já voltaremos em nome de Jesus. Forte abraço, querido. Eu não vou fugir de lutar, não vou desistir nem parar. Pra vencer eu tenho uma arma secreta, com ela ninguém pode me derrotar. Se eu estou em campo de batalha é pra lutar, se me alistei no exército foi pra guerrear. Usar a minha arma que é meu louvor, cantar o cântico de guerra de vencedor. Mas eis que estou ouvindo o gigante chamando, desafiando o povo para a guerra e zombando. Está se confiando em seu próprio poder, mas a minha arma secreta ele ainda não viu. Ele tem espada, ele tem escudo, ele tem lança e pensa que tem tudo. Só que eu tenho Deus, eu tenho Deus, eu tenho Deus. A minha arma secreta pra vencer é meu Deus. Eu tenho Deus, eu tenho Deus. A minha arma secreta pra vencer é meu Deus. Eu tenho Deus, eu tenho Deus. A minha arma secreta pra vencer é meu Deus. Eu tenho Deus, eu tenho Deus. A minha arma secreta pra vencer é meu Deus. Pode vir fornalha, pode vir leões, pode vir muralhas, se levantar nações. Pode vir, pode vir. Eu tenho um Deus pra lutar por mim. Posso ser pequeno e muito limitado, mas sempre ao meu lado tenho meu advogado. Não se engane com a minha aparência, a presença de Deus em mim faz a diferença.
meus queridos amigos, estamos de volta. Graças a Deus pela sua palavra, graças a Deus pelo seu amor sobre nós, graças a Deus pelo seu poder sobre a nossa vida. Louvado seja o Senhor. Vamos encerrar aqui. Eu ainda quero, na próxima segunda-feira, falar sobre umas últimas considerações sobre a armadura de Deus na vida dos seus escolhidos. Segunda-feira nós estaremos aqui para falarmos e encerrarmos então este assunto. Mas eu quero orar com você agora e pedir a bênção do Senhor sobre a sua vida, sobre esta semana que está iniciando agora. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer por este tempo precioso que podemos meditar na Tua palavra, ouvir a Tua voz e sentir a Tua presença em nossos corações. Abençoa, Senhor, este homem que está nos assistindo, ou seja lá quem for, ó Pai, se alguma mulher estiver nos assistindo aqui, que esta Tua serva, Tua filha, esta nossa amiga seja também abençoada pelo Senhor. Louvo o Teu nome, abençoando, Senhor Deus, os nossos irmãos em Cristo, e pedindo que o Senhor lhes dê uma semana poderosa e uma vida, Senhor Deus, cheia do Teu poder e da Tua graça. Enche, Senhor Deus, os nossos corações de ânimo para que, sim, ó Deus, possamos lutar esta nossa guerra sabendo que o Senhor já venceu por nós, no nome de Jesus. Abençoa-nos, ó Pai, e guarda-nos nesta noite em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, meu querido. Amo você em Cristo Jesus. Espero você na próxima segunda-feira, para a glória de Deus. Um forte abraço. Deus te abençoe.